Tu és o meu abrigo e o meu escudo. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Que lindo! Salmos 119, verso 114. Meu abrigo, meu escudo, a tua palavra coloquei, na tua palavra coloquei a tua esperança. Tem até um hininho muito interessante, né, sobre abrigo, escudo e tal, tinha gestinhos, eu me lembro bem, é muito lindo esse texto bíblico. A palavra do Senhor é a minha esperança, então o Senhor é o meu escudo, teu escudo sobre mim é o amor, dizia a musiquinha, e o meu abrigo, o meu lugar de esconderijo é o Senhor. Esta é a palavra de Deus. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra. E a gente tem a intenção de estudar um capítulo da Bíblia a cada dia com você. A gente acorda, arruma a cama, estuda a palavra de Deus e sai para ser Jesus para as pessoas. Lógico que tem muita gente que não consegue fazer isso, ligar a TV às 6 da manhã, às 3 da manhã. Por isso nós temos o Spotify, temos o Deezer, você pode ouvir no seu carro, numa viagem. Temos também o YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra, NT. Por que NT? NT vai identificar que é o programa oficial da Novo Tempo. Tem outros reavivados por aí, são bons também. Tem um até que corta um pedaço do nosso para ficar menor. Bom, cada um sabe de si, né? Mas é importante pregar a palavra. A gente quer que a palavra seja pregada e seja entendida da melhor forma possível. Lógico que aqui a gente não tem intenção de nos aprofundarmos teologicamente e tal, mas a gente tira várias lições bacanas da palavra de Deus, porque as lições estão ali. A gente lê, opa, tem aqui um ensinamento bom e a gente segue em frente, tá bom? Se você não está inscrito ainda no YouTube, vá lá, se inscreva, Reavivados por Sua Palavra NT, está aqui. Clique no sininho para receber as novidades e copie o link para passar para as outras pessoas. Aí você vai estar sendo um missionário, uma missionária, tá bom? Conto com você aí, além das outras mídias sociais. Nós estamos oferecendo gratuitamente esse curso bíblico Espírito Santo, Deus dos Bastidores. São lições preciosas, né? A influência do Espírito Santo com Jesus no Antigo Testamento, como ele inspirou os profetas, os escritores bíblicos. É um material riquíssimo, basta ligar para esse número que aparece aqui e você vai receber em sua casa, no escritório, onde você quiser, gratuitamente. É isso mesmo. E nós gostaríamos de agradecer aos anjos da esperança, porque são nosso apoio, através das orações, através do amor que tem a Rede Novo Tempo e a Palavra de Deus e a sua disseminação. Nós pregamos o Evangelho em português e espanhol para todo mundo e você, anjo da esperança, anjinho, você colabora para isso. Estamos fazendo um apelo para que você, além das suas mensalidades, né, das suas doações mensais, eleja aí uma oferta única para poder nos ajudar a termos mais cursos bíblicos. É um esquema relâmpago, né, que estamos fazendo por alguns dias para que tudo que entrar nesta oferta separada possa ser usado para preparação de mais um curso, 2 ou 3, em português e em espanhol. Sempre lembrando disso, né? Lindo isso? Então, muito grato a você. Bom, nós falamos sobre o capítulo 14, o povo já está saindo do Egito, o povo já está recebendo as orientações de Deus sobre as festas que devem ser comemoradas, ou esta festa em especial, a Páscoa, e agora a gente entra no capítulo 14 e vamos ver sobre a 11ª praga, tá bom? Mas são 10, você vai ver daqui a pouquinho. Não saia daí, eu volto já já. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Um capítulo da Bíblia por dia. Se você puder
tomar um tempo de manhã, será melhor, né? Mas não importa, qualquer horário, mas mantenha este horário fixo para você poder estudar sempre, não é? Virar ali um costume, um hábito, um bom hábito. Estudar a palavra todos os dias. Reforça a vida espiritual, é o que a gente precisa, né? Um alimento espiritual. Bom, chegamos ao capítulo 14 e nós vamos ver aqui a respeito do Mar Vermelho, a passagem do Mar Vermelho e o que aconteceu por ali. Só para a gente ter uma ideia aqui, vamos olhar o mapa de novo. É interessante a gente ver o mapa para saber se localizar, onde estão acontecendo as coisas e tal. Você está vendo aí duas flechinhas vermelhas? Isto. Eles saem, é o primeiro passo. Esse mapa é uma possibilidade, tá? É uma possível rota. E a gente quer agradecer quem fez aqui o mapa, excelente. Mas é uma possível rota. Eu gosto desta rota. Parece que ela é bem parecida com a Bíblia, embora a gente não saiba onde ficam alguns lugares que são mencionados na Bíblia. São poucos lugares, mas a gente tem dificuldade para alguns deles. Mas aqui a gente vê que, vamos lá no mapa para você dar uma olhadinha. Aqui a gente vê Deus diz assim, fala aos filhos de Israel que retrocedam, não é? E se acampem de frente a Pi-Hairote. Tá vendo aqui? Pi-Hairote, número 3, essa setinha por aqui, antes do Mar Vermelho. Então, há uma teoria que eles passaram por aqui, por essa região. É possível. Bom, se Deus quisesse abrir o Mar Vermelho, em qualquer lugar ele abriria, até no lugar maior aqui, porque aqui parece que são dois dedos apontando para cima, né? Assim, essas duas, o Golfo de Suez, né? E o Golfo de Acaba. Então, são dois golfos aí do Mar Vermelho. Ele poderia ser lá embaixo também, se ele quisesse abrir, abriria quilômetros e quilômetros sem problema. Então, a gente não precisa ficar muito preocupado. Era largo, não era largo? Isso aí alguns dizem, né, os contrários à Bíblia. Não, isso foi uma manifestação, o Mar Vermelho baixou, eles passaram a si mesmos, mas aqui diz várias vezes que eles pisaram em solo seco. Deus, quando faz alguma coisa, ele faz por completo. Pode saber disso. Faz por completo. Ele não faria alguma coisa para o povo passar ali um perrengue danado, ali pisando no barro e atolando. Não, aqui diz pés secos. Várias vezes, nós vamos ver aqui. Mas já deu para ter uma ideia aqui, essa região, né, onde eles pararam, ficaram por ali. Bom, eu disse ontem que Moisés teve 4 certezas. A certeza de ontem estava no verso 21. Coluna de nuvem durante o dia e coluna de fogo à noite. De fogo à noite para ajudá-los a indicar o caminho. Eles precisavam disso. Estavam fugindo do Egito, né? Deus estava, não vou mudar a palavra, fugir não, eles estavam sendo tirados do Egito. Deus os tirou, Deus os libertou, não estavam fugindo de coisa nenhuma. Pronto, não vou nem editar isso aqui, fica assim só para você lembrar que eles não estavam fugindo, eles estavam sendo libertos do Egito. Então precisavam dessa coluna de fogo à noite para enxergar o caminho. Imagine, o caminho todo iluminado à noite. Eles estavam andando à noite, aqui. Primeira certeza de Moisés, Deus estava sempre com ele. Segunda certeza vai aqui aparecer no verso 1, quando Deus diz assim, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de frente a esse lugar aqui, o Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Então nós estamos diante do mar, o que vamos fazer aqui diante do mar? Não é? O que vamos fazer? Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Essa é a segunda certeza de Moisés. Primeira certeza, Deus está comigo sempre. Segunda certeza, Deus sabe o que faz. Ah, mas poderia ter curado, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, poderia ter levado ali, poderia ser assim, assado. Deus sabe o que faz. Nós fomos missionários na África e quando nós chegamos, depois de 2 dias, fomos sequestrados e ficamos 3 meses e meio com os guerrilheiros. Andamos 1.200 quilômetros a pé, ficamos 2 meses e pouco num campo de prisioneiros. Bom, Deus sabe o que faz, embora eu tenha reclamado para Deus, hoje eu tenho certeza absoluta que Deus sabe o que faz. Eu precisava passar por aquela experiência para entender algumas coisas e tem outras que eu não aprendi ainda, cabeça meio dura, mas quem sabe eu ainda aprendo. Mas Deus sabe o que faz.
nós tínhamos, minha esposa, eu e meu filho de 1 ano e 3 meses, nós tínhamos hotel para mais 2 dias em Luanda. Mas eu quis antecipar, os alunos estavam esperando para eu poder dar aulas para eles. E eu disse, não, se eu puder ir, eu vou antes. Eu quero ir antes do sábado, quero ir na quinta-feira começar as aulas, já estava atrasado. Eu podia ter ficado lá e Deus não teria, ou não deveria ter permitido eu conseguir um voo. Eram os últimos 3 lugares no voo, aliás 2, né, porque a criança ia no colo. Eram os últimos 2 lugares no voo, os voos andavam lotados porque o povo tinha medo de andar por terra. Estavam vivendo uma batalha, uma crise interna, não é? Uma guerra civil, podemos dizer assim. Mas Deus sabe o que faz. Se Ele tivesse segurado ali, talvez eu teria aprendido de outra maneira. Mas Ele não me abandonou, Ele estava comigo, com minha esposa, com meu filho, com a Vitória Duarte, com o Dr. Ferran Sabaté, a Concepción Sabaté e o Ferranzito. Deus estava conosco. E Ele sabe o que faz. Bom, o terceiro vai aparecer daqui a pouco, lá na frente, eu vou mencionar. Mas o coração de Faraó continuava endurecido. Ele mandou o povo sair, mas de repente ele olhou e pensou, puxa, o que eu fiz? Agora vai ficar aí essa terra vazia, eu vou perder meus funcionários nada, escravos. Vou perder o trabalho deles, eu preciso deles. E como é que eu vou deixar um Deus que era de um povo escravo me vencer? Eu sou Deus também, eu sou a encarnação de Horus. Ele reuniu o povo todo e foi. Ele mudou o coração, diz o verso 5. E a 11ª praga vai cair sobre o Deus Faraó. Não está escrito aqui 11ª praga, só na minha Bíblia que eu escrevi 11ª praga, com a minha letra. Mas vai cair sobre ele, porque ele era um Deus também. Todos os deuses do Egito não podiam vencer a Deus, não impediram a Deus, Deus Jeová, porque eles não existem. Eles aparecem na forma que o diabo quer que eles apareçam. Mas o poder, entre aspas, letra minúscula, bem pequenininha, é do diabo. Mudou o coração e disse, que isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? O assunto era esse. E aprontou Faraó seu carro, tomou consigo o seu povo, 600 carros, verso 7, escolhidos, capitães, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó. Lembre-se que essa frase ela tem o sentido de que o coração de Faraó era barro, com o sol, barro endurece, mas com o sol, a manteiga derrete. É o mesmo sol, é o mesmo Deus. E ele era um Deus. Como é que eu vou submeter esse Deus? Vamos lá atrás deles. Eles vão embora, eles não vão adorar a Deus, vão voltar, eles vão embora. E nós dissemos para eles irem mesmo, mas fizemos bobagem. Aí eles foram, até disseram aqui, né? O Senhor endureceu, e porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Deus os tirou de lá. Não foi o acaso, Deus os tirou de lá. E chegando o Faraó, não é? Os filhos de Israel levantaram os olhos, eis que os egípcios vinham atrás deles, verso 10, temeram muito e clamaram ao Senhor. Reclamação, né? Começa aqui. Aqui que eles falam, será, verso 11, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiras de lá para que morramos nesse deserto? O Senhor nos tirou de lá para matar-nos aqui? Se nem o povo de Israel cria em Deus, no seu poder. Talvez para uma parte boa, Deus Jeová, Deus dos hebreus, Deus de Jacó, Deus de José, era mais um Deus no panteão da divindade. Eles tinham aprendido assim. Estavam longe de Deus. E agora diz assim, está aí, olha o que Deus aprontou com a gente. O Egito está aí atrás da gente. Mas Deus não se preocupou. Vejam aqui a terceira certeza de Moisés. Primeira certeza, 13 e 21. Deus está sempre comigo. Primeira certeza de Moisés. Segunda certeza, Deus sabe o que faz. Retrocedam, fiquem aqui acampados. Vão para onde? Na frente do Mar Vermelho.
Aí o povo de Israel, o povo do Egito, perdão, vem lá atrás. Estão chegando. Vem com tudo. Aí verso 13 diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Estão preocupados? Não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Pare de reclamar. A terceira certeza: Deus sempre dá vitória aos seus filhos. Mas morreu, mas perdi o emprego, mais, calma. Você é como uma fruta em processo. Tire uma maçã verde da melhor macieira do pomar. Ela não está pronta, ela ainda precisa da ação do vento, da chuva, do sol, não é? Os nutrientes do solo, para poder amadurecer. Estamos num processo. Se houvesse uma plaquinha para a nossa vida, seria em obras. Eu preguei esses dias lá na minha igreja, em obras. Nós estamos em obras. Estamos nos desenvolvendo. Então Deus sempre dá a vitória aos seus filhos. Vamos crer nisso. Porque a vitória é o final. Há pequenas vitórias, mas a vitória final é estar no seu reino. O Senhor peleja por mim. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marche. Tem uma música bonita, né? Marche. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha aqui, seco. Os filhos de Israel passaram no mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, eles vão ser eles mesmos. Eu não vou segurar nada. Deus está segurando os 4 ventos da terra, né? Diz a palavra. Eu não vou segurar nada, eles vão ser eles mesmos e eles vão para cima. Eles vão para cima, então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E olha o verso 19, fala de Jesus. O anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Olha, pena que a gente não tem mais tempo aqui. Só isso daqui daria uma série de considerações. O Senhor está à frente nos dirigindo, mas de repente Ele vai lá para trás, para a retaguarda. Talvez para aqueles que estão mais cansados, para aqueles que vão ficando para trás. E vai protegê-los. Porque essa é a função do Senhor. Ele vai à frente e vai atrás, vai à frente e vai atrás, para proteger o seu povo, para dar proteção. Uma nuvem escura segura o povo durante uma noite. E aqui diz, e ia entre o campo dos egípcios, esta nuvem escura, né? Aliás, esse é o anjo do Senhor, a Cristo, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era escura, para que aqueles e para estes clareava a noite, de maneira que toda noite, melhor, este e aqueles não puderam se aproximar. Luz para o povo de Israel, trevas para os egípcios. Então Moisés estendeu a mão, Moisés abriu o mar vermelho com o poder de Deus, eles passaram na vigília da manhã. Foi a noite inteira passando o povo, ali era muita gente, não foi de uma hora para outra. Passaram no mar em seco, lá o verso 22 diz, no mar em seco, e as águas eram como muros, e eles foram passando, uma das coisas mais incríveis que aconteceu. Porém, a 11ª praga acontece. Os egípcios ficaram atolados no lodaçal, no lodo ali, e Faraó e todos eles morreram quando o mar se fechou e o povo passou em seco. A tristeza da noite passa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E pela manhã, eles já estavam do outro lado. E de manhã, na primeira vigília da manhã, diz a Bíblia, os egípcios todos foram mortos. Imagine a devastidão total da terra do Egito, perdendo o seu grande líder. E eles voltaram com o pé enxuto pelo meio do mar, diz o verso 29. E viu Israel o grande poder do Senhor naquele dia.
E o povo temeu a Deus e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Agora começa uma nova saga. O Egito ficou para trás, mas infelizmente alguns guardavam o Egito no coração. E vai haver essa tensão e nós vamos descobrir um pouco mais disso. Um cântico de Moisés. Moisés é compositor de vários salmos. E aqui nós encontramos um desses salmos, capítulo 15, vamos vê-lo amanhã. Mas antes vamos orar a Deus pela libertação que Ele pode nos dar. Pai, te agradecemos porque o Senhor nos liberta. O Senhor tem como promessa destruir o inimigo. Isso não vai acontecer agora, mas nós podemos destruí-lo agora com o teu poder, a sua influência sobre nós. Então venha habitar em nosso coração para que o Senhor dirija cada passo da nossa vida. É o que te rogamos por Cristo. Amém. Bom, amanhã é o Cântico de Moisés, capítulo 15. Não perca por nada. Eu espero você. O programa segue e a gente se vê amanhã. Êxodo 14 narra uma cena de guerra, na qual o exército do Egito persegue o povo de Israel. Neste contexto, Deus convidou seu povo a exercer a fé na providência divina. A Bíblia declara que assim que os escravos israelitas foram libertos do Egito, Faraó se arrependeu e voltou atrás de sua decisão. Para então reconduzir o povo ao cativeiro, ele reuniu todo o seu exército a fim de forçá-los a retornar. O cenário que surgiu diante do povo de Israel foi desesperador. Atrás estava o exército do Egito, dos lados estava o deserto escaldante e na frente estava o Mar Vermelho. Eles simplesmente não tinham para onde ir. Neste contexto, o povo começou a reclamar com Moisés, culpando-o pela morte que se aproximava. Sem saber o que fazer, Moisés busca Deus em oração e a resposta que ele recebeu dos altos céus é surpreendente. No verso 15 lemos: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Desde a saída do Egito, Deus havia apontado a rota pela qual o povo deveria escapar. Porém, era um caminho estranho, difícil, longo e perigoso. E agora, por seguir a ordem divina, todo o povo se encontrava em um beco sem saída. Ao clamar a Deus por direção, a resposta foi curta e objetiva: Eu mandei vocês avançarem, então avancem. Aquela era uma ordem difícil de ser obedecida, afinal diante deles estava o Mar Vermelho com suas águas turbulentas. Marchem foi a ordem dada. Tente imaginar a cena: milhares de pessoas caminhando em direção ao mar. E sabe, o milagre somente aconteceu quando eles tocaram o pé na água. Ou seja, eles seguiram a ordem de Deus, mesmo sem ver o caminho no meio das águas. Você conhece o final da história. O povo caminhou em terra seca até o outro lado do mar, e quando o exército do Egito tentou atravessar, as águas se fecharam e todos morreram afogados. Esta história ilustra na prática que fé em Deus é sinônimo de confiança a tal ponto de avançar mesmo sem ver o caminho. E sabe, na nossa vida muitas vezes Deus nos convidará a dar o passo da fé, a avançar mesmo sem ver, a confiar mesmo sem entender. Se você aprender a desenvolver tal fé, os mares mais difíceis serão atravessados. Afinal, como declara o interessante pensamento, a fé não torna as coisas mais fáceis, mas torna tudo possível.